Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Precisamos falar mais sobre isso. Meu nome é Samanta Carvalho, sou aqui aluna da Faculdade Estácio de Sá do Prado e estamos aqui hoje para fazer a conclusão do nosso trabalho, que é da disciplina coordenado pela professora Cleidenir, maravilhosa Cleidenir Figueiredo, nossa querida Cleidenir, e nós escolhemos um podcast para fazer o fechamento do nosso projeto de extensão. Esse podcast, a nossa ideia é dar continuidade a ele, porque nós precisamos falar mais sobre isso. Esse é o nome do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas para nos ajudarem a falar sobre um tema muito importante, um tema de extrema relevância, que nós percebemos que precisamos falar mais sobre isso para que outras coisas na nossa sociedade possam ser modificadas, que é o tema violência psicológica contra a mulher no lar, certo? É um tema que já tem material, já é falado, mas nós sentimos, mediante as pesquisas que fizemos, que esse tema precisava ser mais falado e mais divulgado. Então, nós temos aqui hoje esse podcast. A nossa ideia é manter esse trabalho com outros assuntos que também precisam ser mais falados, né? Teremos as nossas convidadas em vários momentos aqui conosco. Nós temos uma plateia querida que está aqui, vocês não estão vendo, mas está aqui conosco também. E a nossa ideia é trazer para você que nos assiste, você que é do meu canal, Fala Mulher Admirável Podcast, você que é aqui do canal da faculdade, você que está me vendo no YouTube do Fala Mulher Admirável, eu peço a você que divulgue esse projeto, que divulgue esse podcast, né? Para que outras mulheres que não têm essa consciência possam saber que a violência psicológica no nosso país, ela traz muitas consequências, não só no nosso país, né? Mas ela é uma constante maior do que a violência física, certo? Então eu conto com você que está aí, mulher admirável, pessoa admirável que está nos ouvindo, né? Porque vai passar na rádio da faculdade também e nos vendo, para que você nos ajude a ampliar esse projeto, para que você nos ajude a colocar esse podcast no mundo, certo? Sem mais delongas, vamos então começar aqui apresentando as nossas queridas convidadas. Já de antemão agradeço a presença de vocês, duas queridas do meu coração que eu amo, né? Há tempos, uma há mais de 10, a outra há mais de um, mas a sensação é que tem mais de vidas, né? Então, eu vou começar aqui apresentando nossa querida Adriana Roque, do @AdrianaRoquePsi. Adriana é psicóloga clínica, especialista em filosofia e pós-graduada em neurociências. Idealizadora do Laboratório Mental, que visa ensinar sobre neurociências e psicologia aplicada. Adriana, imensa alegria poder fazer esse podcast com você. Obrigada pelo convite, muito obrigada pelo convite, você, Kênia. Que prazer também é te conhecer hoje, Jéssica. Obrigada mesmo. Isso. E a nossa querida Jéssica Lopes, graduada em Direito pela UFMG, coordenadora da Rede Metropolitana de Proteção a Meninas e Mulheres, Rede RMBH, foi coordenadora de políticas para mulheres do Centro de Referência de Mulheres da Prefeitura de Nova Lima, especialista em gestão pública municipal pela UENG, militante pela equidade de gênero, raça e classe e praticante de comunicação não violenta. E ela gosta de partilhar coisas boas com a gente no @partilhando com você. É lá que vocês vão encontrar a Jéssica. Querida Jéssica, mais uma vez, Jéssica já participou do meu podcast Fala Mulher Admirável e novamente tendo o prazer de estar aqui com você, querida, gratidão. Olha, eu que agradeço a oportunidade, assim, é muito bom a gente ter esses momentos onde a gente pode estar com pessoas construindo ideias políticas para outras mulheres poderem viver sempre melhor. Eu acredito muito nisso. Isso. Então, feitas as apresentações, né?
Também temos que apresentar aqui a minha colega. Ela achou que ela ia ficar escondida, gente. É a minha colega Kênia Lopes, que está comigo nesse trabalho, que me suportou todos esses meses como professora, viu, gente? Eu, a louca, querendo fazer um monte de coisa, né? E elas deram conta aí das minhas loucuras. Gratidão, Kênia, por você ter topado, né? Kênia entrou na sala, eu já tinha escolhido, né, Cleidani? Já tinha escolhido o tema. Kênia entrou na sala, não sabia nem o nome de ninguém, eu já fui catando ela. Falei, é você que eu quero. Ela não tinha falado nem bom dia, gente. Eu catei ela e falei, é você que eu quero, mulher. E ela me deu a mão mesmo. Estamos aqui nesse projeto, né, Kênia? Sim, gratidão demais, meninas, por terem vindo. Eu aceito o convite. Gratidão, Samantha, por ter pego na minha mão, né, dado essa sacudida. Gratidão à professora, tá? O assunto aqui hoje é um assunto muito importante, né, gente? É uma pauta muito importante falar sobre a violência psicológica, porque acho que conhecimento nunca é demais e quanto mais informação a gente tem, melhor a gente previne de que isso possa acontecer, certo? Meu nome é Kênia, tenho 25 anos, sou quilombola, tá? Graduando em psicologia, terceiro período que estamos. E hoje vamos aqui falar sobre esse assunto que é importante, vamos discutir um pouco, tá? Então, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, tá? E é isso. Isso aí. Vamos lá. Então, feitas as devidas apresentações, esse tema que eu escolhi, eu cheguei na sala e era para ser um trabalho quase que individual, porque a nossa sala estava com poucos alunos. Eu escolhi esse tema mediante algumas pesquisas que eu já vinha fazendo há um tempo e há um livro que se chama Violência Moral, né? E isso me tocou muito. E eu sou terapeuta, trabalho com mulheres há mais de 7 anos, sou terapeuta há 14, trabalho há mais de 7, e sempre vi isso nos meus atendimentos acontecendo, né? As mulheres trazendo essa demanda. Então, eu acreditei que esse tema era um tema muito importante de ser falado. Nas nossas pesquisas, nós percebemos que o número de mulheres em violência psicológica, sofrendo violência psicológica, né, que a Jéssica me ensinou que não são vítimas, né, são mulheres em situação de violência psicológica, é um número absurdamente maior que o número da violência física. E a violência psicológica, por ela não ter marcas no corpo físico, ela, principalmente pela própria mulher, é mais dificilmente identificada, né? Nós fizemos entrevistas com outras psicólogas no período, fizemos entrevista com uma mulher que já passou por violência psicológica, e um dos relatos que ela trouxe que me emocionou muito é dizer que, quando ela estava passando por violência psicológica, ela foi privada de conviver com os amigos, com a família. O marido a mantinha praticamente dentro de casa, né? Ela era uma mulher que era doméstica, ela não trabalhava mais fora, porque quando casou trabalhava, mas aí teve filhos, ele foi convencendo ela a deixar o trabalho. Então, ela contou, né, Kênia, relatou pra gente que uma das coisas que foi mais difícil para ela perceber é porque ela só poderia ver TV, ouvir rádio, e mais nada, ela não tinha contato com mais ninguém. Então, essa situação nos tocou muito, né? Por isso, nós trouxemos essa problemática. Precisamos falar mais sobre isso. Isso precisa ser mais vinculado nas redes, nas televisões, rádios, podcasts e em todas as mídias, para que isso seja visível. Porque uma das problemáticas também que a gente trouxe será que se a mulher tivesse mais informação sobre esse assunto, ela teria mais possibilidade de escolher ficar ou não numa relação? Porque aqui a gente não está querendo determinar algo para essa mulher. Na verdade, o que a gente está querendo é trazer a informação para que ela saiba que está passando por isso, porque na maioria das vezes é altamente minimizado esse tipo de situação, né? A família fala, nossa, mas ele é tão bom para você, ele é um marido tão bom, ele paga as contas, ele cuida de você, das crianças. Então as pessoas não têm noção de como isso é nocivo para a mulher,
né? Então, a nossa pergunta também para as nossas convidadas é se divulgar mais, falar mais sobre isso, poderia trazer uma chance maior dessa mulher saber sobre isso e ter o poder de escolher se ela quer ficar ou não. Porque aí é com ela, né? Mas ela ter o direito de saber o que ela está passando, que determinadas atitudes não é, é porque ele foi criado assim, é porque é assim. Não, isso é uma violência, certo? Então eu vou passar a palavra agora para Adriana. Adriana. Bom, a gente precisa levar em consideração que informação nunca é demais. E que normalmente a gente só tem a capacidade de fazer aquilo que nos é conhecido. Então, muitas vezes, quando uma mulher está em uma situação de violência, é porque ela pode já ter tido, via de regra, né? Essa mulher tem uma situação de violência também no histórico familiar dela. Então, quando ela vai se relacionar, ninguém entra no relacionamento pensando, nossa, quero viver uma violência aqui. Né? Todo mundo entra num relacionamento querendo ser feliz, querendo que esse relacionamento seja um relacionamento de respeito. Mas se o repertório dela é um repertório de violência, a chance dela achar que aquilo ali é normal e começar a justificar cresce ainda mais. E ela para de justificar, ela tem a possibilidade, né, de parar de se justificar, a possibilidade de pensar, olha, eu posso sair dessa relação se ela tiver informação, se ela tiver algo, alguém, uma construção dizendo para ela assim: olha, mas isso está errado, olha, isso não é legal, olha como você está hoje. Você acabou de falar de uma situação de uma privação. Então, que é inclusive uma das características quando a pessoa pode perceber que está em violência, que é, nossa, eu mudei tanto. Eu era essa pessoa, porque a gente muda pelo outro, nós Sim. somos moldados pelo outro, a psicologia fala muito sobre isso. Só que existe uma diferença quando eu gosto da minha mudança e quando eu não gosto da minha mudança. Então, isso é algo que desperta essa mulher. Nossa, olha, eu só posso ver televisão e ouvir rádio. Eu não posso conversar com os meus amigos. Será que eu gosto dessa versão que eu estou sendo hoje? Não. E aí você começa a perceber, né, estar num ambiente que não é um ambiente legal para você. Então, sim, a informação ela é muito importante. Ela é um pontapé para que essa mulher perceba algo de errado. Olha, isso aqui não está legal. Exatamente. Eu gosto muito quando a Adriana começa falando desse poder. Olha para vocês agora, né? Eu gosto muito quando a Adriana começa falando essa questão do poder, o poder da informação. Como que essa informação ela é capaz de trazer transformação. Eu sou da área do direito inicialmente, né? E quando a gente fala de regra, lei, é uma coisa que geralmente é desconhecido. E aí vamos pensar assim, um dos princípios básicos do direito é que não adianta você desconhecer a regra se aplica a você. Mas qual que é a problemática disso? Se eu não sei, e aí a Adriana fala isso muito bem, eu não posso fazer, eu não posso me corrigir e eu não posso perceber que eu estou sofrendo uma violência. Então, quando a gente traz isso para o espaço da violência contra a mulher em situação de violência, como Samantha fala, ela geralmente, na ausência de informação, ela não está sabendo disso. Ela não está sabendo que ela está em uma situação de violência. E aí, principalmente, quando eu estou falando da violência, que ela não é a violência física, não é essa violência que me marca, a gente começa a ter dúvida. Será mesmo que ele está me violentando? Será mesmo que isso é uma situação que eu não deveria estar passando por isso? Porque, e aí eu gostei muito quando a Adriana falou, a gente muda. Num relacionamento a gente muda, faz parte da convivência, né? A convivência traz a mudança. Porém, essa mudança que eu estou vivendo é uma violência? Ou essa mudança que eu estou vivendo é apenas uma adequação desse relacionamento? Uhum. Então, assim, a proposta, né, de vamos falar mais sobre isso, a proposta da informação ela se torna essencial. Isso. Nós tivemos, né, essa conversa com essa querida que já passou por situação de violência psicológica.
foram muitos choros, né? Porque toca muito dentro de vivências próprias nossas, né, Sim, Kênia? muito. Muitas coisas que a gente também já passou e não sabia, né? Sim. Que era violência psicológica. E uma das coisas que ela trouxe também foi a questão da família, né? Como que a família a acusava. Ela era chata, ela era implicante, Que ele era ela bom era demais, né? que ele era, né? Kênia, conta um pouquinho mais que você conviveu mais com ela de perto, você sabe contar. Sim, porque a história dela, né, ela passou por essa situação de violência psicológica por mais de 10 anos, né? Então, ele privava ela de tudo e todos, né? E quando ela traz a situação de violência psicológica, que a gente às vezes naturaliza tanto por não saber, né? Então, por isso que é importante a informação, por não saber. Então, a família fala: Nossa, ele é um cara muito bom para você. Então, o fato dele sair com amigas, né? Era sempre, ela tinha que achar normal, né? Ele sair, era sempre uma amiga, era sempre você tem que ficar em casa, você não paga as contas, né? Então, assim, as suas coisas, a partir do momento que ela faz alguma coisa em que ele não gosta, ele fala para ela, mas eu que pago as contas, né? Então, e uma das situações que marcou muito na entrevista para nós foi a situação em que ele pega o cartão de crédito dela e priva Isso. ela, né? Ele fala: "Não, a partir de hoje, as suas coisas você vai comprar". Mas como que você vai comprar se você Você não não trabalha. trabalha, né? Uhum. Então, assim, ele tira ele coloca a pessoa naquele lugar tão fechado e que ela não consegue perceber. Ela não consegue perceber. E aí ela traz que sim, que se tivesse mais informação, ela conseguiria ter identificado que aquele ambiente ele é um ambiente violento, né? Um ambiente violento e que ela conseguiria sair disso. Então foi uma entrevista bem forte, né, Foi. Samantha? Foi bem E é forte. bonito de ver porque hoje ela está no segundo período de psicologia. Sim, que Então, legal. ela conseguiu, né, ali. Já vou contar o desfecho, viu, gente? Pra vocês não ficarem aí muito, né? Mas ela conta com muita propriedade, assim, né? Com muitos detalhes. Ela conta também de um momento muito enfatizante para ela, que foi ele levar uma colega dentro de casa. E ela achar aquilo estranho e ele brigar com ela, né? Ele achar ruim com ela, dela não aceitar que ele tivesse amigos. Mas ela não podia, né? E ela me recordou uma situação de uma cliente que eu atendi, ela é do interior e o marido dela não permitia que ela trabalhasse, queria que ela ensinasse a filha a educação em casa, porque não queria que a filha também saísse de casa. Olha o contexto, né? E aí a gente conversando, fazia online, ela fazia terapia escondido comigo, não, ele não podia saber. E no online ela me conta que quando ela ia no portão atender o rapaz da água ou da luz, ele acusava ela de traidora. Porque ela o traía em abrir o portão. E ela se sentia mal. Ela sentia que tinha traído, né? E ele fazia todo um processo psicológico. E ela chegou a mim num processo de quê? Fibromialgia, né? Que é um outro contexto, né, Adriana, que você vai poder falar bem aí do físico, né, com o mental. Você pode trazer um pouquinho disso pra gente também? O próprio adoecimento, né? Você está numa relação que te mantém, que propicia o adoecimento. E isso vai aparecer, né, no seu corpo, isso vai aparecer na sua vida, até porque a gente precisa olhar, nesse caso que você está trazendo, é uma situação de 10 anos. É uma Exatamente. situação de 10 anos. Então, esse corpo também ele vai adoecendo junto com este emocional que está adoecendo. Então, uma coisa não é descolada da outra. Então, essa pessoa ela pode ter um episódio, ela pode ter um transtorno de depressão, ela pode passar a ter transtornos de ansiedade, ela pode passar a ter crises de pânico, ela pode ter sérios problemas depois de uma socialização. Ela pode ter uma Fobia social, desesperança, né, Ela Adriana? fica sem exatamente. confiança, né? Ela fica sem Então, confiança.
criança. Então, tudo isso ela pode gerar, ela é essa situação, né? Essa situação, esse relacionamento pode gerar na própria vida. No caso dela, ela acabou gerando uma fibromialgia. Então, você pensa, é uma doença. Então, como que esse corpo ele vai sendo debilitado a partir de um relacionamento? Então, a Exatamente. gente voa num relacionamento, mas a gente também pode adoecer num relacionamento. Isso. Sim. Jéssica, fala um pouquinho para a gente sobre as leis que vigoram hoje. Como que essa mulher pode se proteger? Como que ela busca isso, né? Porque eu já tive relatos também de mulheres que chegaram na delegacia e a delegada falou para ela: não, mas isso é normal no relacionamento. Isso é normal no relacionamento, né? Nós entrevistamos algumas pessoas e profissionais da área de direito e da psicologia, e muitos deles disseram pra gente: não, mas tem que pensar que isso é normal no relacionamento, né? Então, como é que a lei vê isso? Vamos lá. Como eu comecei falando, eu acho que por vezes o direito fica muito distante da gente, né? Se a gente não tem uma proximidade com o jurídico, ele parece algo muito estranho. É só aquela coisa, alguém me prende de vez em quando, eu vou lá, o juiz me julga, e aí essas normas acabam por ser coisas que às vezes a gente fala assim, como que isso funciona? Vamos pensar aqui comigo. A lei principal, já tirar, né? Vamos tirar a coisa, vamos trazer a novidade. A Lei Maria da Penha é a lei principal de proteção à mulher. Mas eu vou fazer uma retomada histórica aqui que vai fazer importante pra gente. Desde sempre, tá, gente? Desde sempre, nós mulheres temos proteção. Por quê? A lei do Brasil, a lei penal do Brasil, quando a gente está pensando, ela se aplica para qualquer caso, para qualquer pessoa, inclusive para as mulheres. Qual que é a questão e qual que é a grande novidade que a Lei Maria da Penha traz? E ela traz esse lugar e ela ganha essa importância na questão da proteção à violência contra a mulher. É que ela é uma lei específica para a proteção à violência contra a mulher. E essa é uma lei que ela tem uma construção muito legal, porque ela não é só uma lei que pune, ela não é só uma lei que vai pegar o agressor e vai puni-lo. Ela é uma lei que, além dela pegar os crimes que já existem, porque tudo isso que a gente foi descrevendo são crimes, crimes que estão no direito penal. Qualquer pessoa que passar por uma situação semelhante, homem ou mulher, ele vai recorrer ao processo penal e ele vai ter a condenação. A questão é que a Lei Maria da Penha, reconhecendo uma situação onde que essas mulheres vivenciam violência e vivenciam violência com esse histórico, onde a violência não é reconhecida, Isso. então qual que é a questão? A família fala, mas isso é normal, como assim? É sempre assim. Seu pai era assim, Seu avô sua era avó era assim? assim. Na novela é assim. É. Menino, relacionamento é essa coisa mesmo. Você começa a Faz trabalhar, parte. faz parte. Você começa trabalhando, aí você afasta do trabalho, e aí você vai cuidar das crianças. As crianças precisam de cuidado. E aí você ganhava dinheiro, mas agora você não ganha. E aí quem te sustenta? Seu marido. Como assim? O que você está questionando? Esse é o normal. Mas se você gasta, ele tira seu cartão. É. Então, E aí vem um ponto, eu até vou puxar aqui. A Lei Maria da Penha, quando ela chega, ela define, ela vai falar com a gente, olha, isso é violência psicológica. Se ele te prende em casa, ele não deixa você conversar com outras pessoas, ele não deixa você sair, violência psicológica. Violência moral, o que acontece? Essa mulher, eu sou casado, aí eu começo a falar, ela é terrível. Que ali, vagabunda, sabe? Não sei, eu tirei ela da zona. Violência moral. Essa pessoa tá construindo um histórico daquela mulher onde violenta ela. E aí vamos pensar assim, né? A gente é de Minas Gerais. Minas Gerais é meio que um ovo. Todo mundo se conhece em alguma medida. Sim. A gente se espalha. O que é para essa pessoa depois buscar um emprego? Outro espaço, violência patrimonial. Quando vocês falam da questão, você trabalhava. Trabalha não, amor. Cuida das crianças, da casa, eu te sustento. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ok. Mas aí, de repente, seu cartão, eu vou guardar. Mais comum do que isso, talvez, você gastou muito esse mês. mais comum do que isso, talvez, seja o caso do quê? As mulheres trabalham. Porque, geralmente, a gente tem dados para isso, quem sustenta as famílias, em sua maioria, são mulheres. Muitas vezes, o salário do marido ele entra, mas ele entra para as coisas dele. Ele gasta com o que ele quer gastar. Quem sustenta a casa? A mulher.
Paga a coisa das crianças? A mulher. Só que não é ela que administra. Ele pega esse dinheiro, coloca ali na conta e fala: tá guardado na nossa conta conjunta, amor. É. Quando você precisar, tá lá guardado. Uhum. Ela não sabe a senha, ela não tem o cartão. Quando ela precisar, esse dinheiro não existe. E aí vamos pensar, e vamos voltar para a Lei Maria da Penha e a importância dela. Ela vem definindo essas questões e ela vai trabalhar em 2 momentos. Ela fala, primeiro, é isso daqui, tá vendo? Isso existe. Ela dá nome, ela dá título para aquilo. Segundo momento, ela pega o direito penal, que já existe, e ela fala: se você fizer isso com uma mulher em situação de violência doméstica, e a gente precisa de pensar doméstica. Qual que é a questão do doméstico? Não é só o relacionamento afetivo. Eu sou casada com você é meu namorado. Não. É os irmãos que moram na mesma Uhum. casa, pai e mãe. Uhum. Então, vamos supor, seu pai, sua mãe te violenta. Agora, até mais amplo, porque a gente tem uma perspectiva agora muito nova e muito interessante, que é a ideia da família. Por exemplo, somos amigos, dividimos a mesma casa, construímos um laço, o direito já considera isso família. Uhum. Então, todo esse espaço do doméstico, essa violência doméstica, ele tá ali protegido na Lei Maria da Penha. E só para fazer uma aspas aqui, para tirar qualquer dúvida antes, eu não estou falando de apenas homens e mulheres, tá, gente? Eu posso ser uma violência de mulher contra mulher, o homem também, aí vão pensar nessa questão de gênero, tá? Vão pensar assim, eu sou, né, nasci homem, mas me identifico como mulher, ele também pode estar protegido pela mesma legislação, tudo bem? Uhum. Então tá. E aí vem pro terceiro momento. Então eu falei, ela define, ela cria esse lugar, isso é importantíssimo, porque ela dá nome para as coisas. Segundo, ela pega o direito penal e ela fala: se for contra uma mulher, eu vou aumentar essa pena. Porque vamos pensar assim, se eu tenho um crime que já está definido, as pessoas continuam fazendo, as mulheres continuam sendo violentadas, eu vou pegar essa pena e vou falar: se for contra a mulher, é mais alto. Uhum. É basicamente o que ele vai fazer, ok? E ele vai para o terceiro momento, e eu acho que é um momento fantástico. Ele orienta e determina que a gente tenha educação sobre essas questões. Então, aí a Lei Maria da Penha vai falar: olha, não basta a gente definir, punir. Eu preciso que eduque sobre isso. Eu levo informação. Eu Isso. pego, eu vou lá, então tem que ter na escola, no judiciário, tem que ter campanha. Tudo isso a gente obriga a obrigar, porque assim, infelizmente, gente, isso não está acontecendo voluntariamente, eu preciso obrigar. É. Então, obriga que tenha o acesso à informação, obriga a educação acerca do que é a violência contra a mulher. É isso. Perfeito. Perfeito. Nossa. Pode falar, Kelly. Nossa, clareou muita coisa aqui, né? Porque quando por isso que é importante, né, gente, essa questão da informação e às vezes esse direito a gente conhece, sabe que existe, mas você não sabe como acessar, Sim. né? E aí quando se tem espaços que tenham essas informações e que obriga a ter essas informações, fica mais fácil, né? Uhum. Que aí você procura, aí você pode procurar nas redes sociais, e aí você procura, às vezes, né, em lugares da própria escola mesmo, Sim. e aí a gente vai ampliando esses lugares, né? Achei massa demais. Se eu posso trazer, aproveitando que a Claro. Samanta tinha trago um detalhe, eu deixei de fora a questão da delegada. E a Uhum. questão. Outro detalhe importante, tá, gente? Ainda da Lei Maria da Penha. Ela faz, eu falei da obrigação da educação. Não só a educação para fora, então na educação, nas escolas, na televisão, mas obrigação para dentro do judiciário. Esse é um detalhe importante. Por quê? As pessoas que compõem o judiciário são pessoas como nós, pessoas Comuns. aqui. Sim. Então, são pessoas também que sofreram violência, vivenciam violências, estão numa sociedade onde isso é normalizado. Então, a Lei Maria da Penha também traz esse dever dessas pessoas que estão envolvidas nesse espaço de cuidado, né, com a Uhum. violência, cuidado com as pessoas que sofrem violências, que elas passem por uma educação. Então, elas são treinadas para poderem acolher mulheres em situação de violência. É fato, infelizmente, que todo mundo deveria estar preparado para tanto. Não funciona, tá, gente? Não é A assim em todo prática, lugar. né? Infelizmente, ainda não é. Mas obriga que tenha a delegacia da mulher. Uhum. E aí Já é um você tem um avanço. espaço físico melhor preparado para acolher essas mulheres em situação de violência.
tá? Uhum. E aí só vou trazer um parênteses e eu já encerro a minha fala, é que, infelizmente, a gente ainda não consegue ter delegacia da mulher em todos os espaços, em todos os municípios. Isso. Aqui em Belo Horizonte, que é onde a gente fala, a gente tem um espaço ali no Barro Preto muito bem organizado, muito bem preparado para receber. Municípios espalhados aqui, alguns têm, alguns não possuem, e infelizmente uma grande questão, que é uma questão muito dolorida, é que muitos funcionam de segunda a sexta, não em feriado. E aí, um outro dado que é muito complicado, gente. Geralmente as pessoas brigam no fim de semana, no Semana. feriado. É. O Nossa, cara não chegou em lembro. casa, ele vai beber, ele vai É. sair, e aí é ali que ele briga. Então, o fato de não funcionar no fim de semana traz um grande problema, porque essa pessoa, né, ela vai buscar onde? Então, eu acho que vale pontuar, porque essa é uma questão muito real. Sim. E aí, só para fechar, caso você seja essa pessoa que busque, né, uma delegacia, busca um acesso, e você não é bem acolhida, você percebe que a pessoa não É. está preparada para te acolher, tem espaço para a gente denunciar isso, tá? E é espaço anônimo, você não precisa se identificar. Por que que é importante? Não é porque a gente quero que a delegada saia, eu quero punir, não é isso. Mas é para chamar atenção, você ainda não está capacitada para tanto, você precisa estar. Isso. Nossa, isso é Sensacional. importante, hein? Isso é importante. E pode ir, Adriana. Uma coisa que você fala que é muito Sim. interessante, Jéssica, assim, porque se a delegacia fica fechada aos finais de semana e feriado e acontece, né, o evento, aquele momento é um momento maior de fragilidade emocional da vítima. Assim. E aí que ela teria mais força de ir lá e denunciar. Quando passa, ela passa a justificar. Esfria, né, Porque quando Adriana? esfria, o agressor, ele passa... Manipula, compra um presente, porque é isso, né, gente? A relação não é 100% ruim o tempo todo, 24 horas. E isso é o que traz a vulnerabilidade para aquela pessoa, porque nós somos dotados de acreditar no outro, de ter esperança que o outro vai mudar. Então, nós temos isso, todos nós. E aí, essa pessoa que está em situação de violência, ela também, essa mulher, ela também passa por isso. Ela também passa por esse lugar do, ok, aconteceu hoje, né? E não, vou dar mais um voto. E aí a pessoa volta e ela volta ótima. Uhum. E aí, nossa, então vai dar certo. Só que aquilo acontece de novo. E a pessoa volta de novo, ótima. Então a gente também precisa observar como que a dinâmica da relação vulnerabiliza essa mulher a acreditar que a mudança vai acontecer. Porque a pessoa dá a pílula da esperança. Uhum. Não, olha, eu posso ser melhor. Não, olha só o que eu faço para você. Mas, realmente, né, esse lugar que pode dificultar mesmo a denúncia, porque naquele momento que ela fala, não vou viver isso mais, que ela está ferida emocionalmente, ela não consegue acessar. Mas, enfim, existe, lógico, né? Então, assim, a gente já tem um avanço, porque existe, mas é importante a gente também olhar para o lado da vítima, né? O que dificulta também a vítima a procurar ajuda? Porque no momento que ela vai procurar ajuda, já passou. É. Vou trazer um acréscimo aqui. Isso é essencial, Adriana, e você mais do que eu, né, trabalhando nessa área da psicologia, é um comportamento típico, tá? A pessoa vai lá, ela bate, depois ela volta e fala, amor, nunca mais eu vou fazer isso, me perdoa, ela traz rosa, ela fica linda Na durante um violência tempo. psicológica é a mesma coisa, né? Exato, No tanto na- físico e na Faz psicológica é a parte da mesma dinâmica, coisa. né? da violência. É. Uhum. E aí, outra questão também, que a Adriana pode até falar melhor depois sobre isso, é que geralmente é uma escalada. Geralmente a pessoa não começa te espancando, tá, gente? Exatamente. Ela vai começar, talvez ali com a violência psicológica, como a gente disse, por ela não deixar marcas. E aí eu vou trazer um adendo aqui. Ela não só deixa marcas, gente, como é o comportamento típico nosso, como ser humano. Como geralmente a sua mãe educa. Olha, senta, isso, não vou ficar muito brava com você. Sabe? Aí quando você faz uma coisa errada, o que ela faz? Sabe aquela viradinha de cara? Tipo assim, Aham. tô de mal, não vou conversar com você durante um tempo. Isso. Isso são espaços de violência muito recorrentes na nossa vida, violência psicológica. E a gente vai pra vida fazendo isso. É. Quem nunca deu aquela ignorada na pessoa no WhatsApp durante uma semana porque ela fez o que você não gostava e você não queria O conversar com ela? silêncio, né? O Como uma silêncio que punição. Então, aí, isso vem pro relacionamento. Então, isso é um comportamento que a gente tem como típico. E aí, as psicólogas estão aqui para tirarem isso da gente e ensinarem outras formas de relacionar, mas são típicos. E isso vai pro relacionamento. E aí, a gente vai em escaladas.
A pessoa Hum. começa ali deixando, como se diz, criando espaços que ela vai te aprisionando, então a coisa do é muito comum. "Não sai não, que a sua família é muito difícil aquele pessoal, não sai de casa, fica aqui com a É. gente, olha como a nossa casa é linda, você não precisa Uhum. de conviver com essas suas amigas, Pede pra trocar roupa, né, às exato, vezes. porque você fica tão mais bonita com essa, e aí depois eu começo: "Não veste, você não pode vestir, você não pode ir, você Isso, não pode falar, você não pode acessar", e aí a coisa vai Isso. escalonando. E a violência física é a mesma coisa, às vezes é um aperto de mão, aquela segurada, não vai, é. de repente aí você começa a chegar no fato de espancar e bater. E aí, por que que eu queria trazer para esse lugar? E aí, questão que eu trouxe aqui, essa problematização da ideia do quê? A delegacias contra da mulher, né, que é essa delegacia especializada no atendimento, que ela está espalhada, mas ela ainda não está em todos os municípios, e na maioria dos municípios menores, ela não funciona nos dias que eu acho mais necessário, que são os fins de semana e feriados, tá? Sim. A de Belo Horizonte, capital, funciona, viu, gente? 24 horas ela está lá à disposição. Vamos lá, qual que é a questão? Não existe, a gente ainda não conseguiu fazer. E aí vem uma questão que eu acho extremamente importante. O direito não dá conta de tudo. Ele tenta dar, tá? Uhum. Mas até por uma questão de normativa e de construção, vamos pensar assim, uma coisa surgiu aqui agora. Se o direito vem, vou trazer um exemplo melhor, mais prático. Fake news. Fake news é uma discussão super atual. Uhum. Fake news a gente está tentando, e estamos tentando, e tentando, trazer legislação que regule isso daqui, fake news. Mas ainda não existe algo que perfeitamente caiba para isso. Por Uhum. quê? O direito, ele não pode se transformar nessa agilidade do mundo. Porque pensa assim, isso aconteceu aqui agora. Se eu crio uma norma que vai determinar isso daqui, e isso está mudando, isso está alterando, eu corro o risco de ser incorreto, Uhum. inadequado, porque as coisas têm que se solidificar. O direito é algo sólido. A ideia não é que a norma mude hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. É eu ter Uhum. algo mais sólido, tá bom? Sim. Quando a Lei Maria da Penha, por que que ela é excepcional? Ela pega algo que vem acontecendo, que vai se tornando muito comum, que a violência contra a Vai mulher, caminhando junto, né? isso, e ela pega e fala: "Ó, tem uma lei aqui, Lei Maria da Penha". Lei Maria da Penha é alterada com frequência, a gente teve alteração começo desse ano, porque ela vai se adequando, porque vão Uhum. surgindo coisas novas, coisas vão se alterando, a gente vai Isso. adequando aquela lei, tá bom? Uhum. Mas aqui que eu trouxe a ideia, direito, ele não dá conta de tudo. E Uhum. aí na hora que o direito não dá conta de tudo, e aí vamos pensar que o direito está em estrutura do Estado, tá bom? Estado, judiciário, legislativo, e a gente tem o administrativo, os prefeitos, a pessoa que coordena essa parte da administração, essa composição básica do Estado. O judiciário é uma parte ali dessa composição básica. O Estado, administrativo, políticas públicas. A gente faz políticas públicas para poder auxiliar essas mulheres. Como Samantha trouxe na minha apresentação, até ano passado eu coordenava o Centro de Referência da Mulher e as políticas para mulheres no município de Nova Lima. Qual que é essa proposta? Os municípios, e aí a gente já está conseguindo trazer isso de forma mais ampla, não só, né, nos municípios maiores, vamos pensar assim, mas municípios menores, que a gente tenha um espaço de proteção à mulher. Por quê? A delegacia da mulher lá em Nova Lima não funcionava no fim de semana, mas eu estava de plantão o fim de semana inteiro. Então, se uma mulher sofria uma violência no fim de semana, ela tinha o meu telefone para ela ligar e falar: "Sofri violência, o que que eu faço?". E aí a gente vem com outros passos. Por exemplo, aqui, vou falar de Minas Gerais, que é onde a gente vive, a gente tem um consórcio, Consórcio Mulheres das Gerais, que é um consórcio que ele se propõe a reunir municípios e a gente criou um espaço físico para acolher a mulher em situação de violência. Então, o que aconteceu? Hoje, sofri violência na minha casa hoje, domingo, de noite, meia-noite. Ela vai ter um acesso, e aí geralmente a gente tem esse espaço das coordenadoras, né, de políticas para as mulheres, coordenadoras sem diferença para mulher, ou coordenadoras, igual hoje em dia eu estou na rede metropolitana de proteção a mulheres, que é um terceiro setor, mas eu faço a mesma coisa. Você pode pegar meu telefone e depois a gente pode fazer Essa isso, mulher vai ser acolhida lá. ela pode me ligar. E aí, o que que a gente vai fazer? Esse consórcio que existe, a gente tem alguns meios de acesso, a delegacia da mulher é um acesso para isso. A gente vai falar: olha, você sofreu violência hoje, agora, você vem aqui, a gente vai conversar, a gente vai te acolher. Você precisa sair de casa? Você está em situação de risco à sua vida? Sim. Ok. A gente pega essa mulher, se ela tiver filhos,
mãe, alguém que está ali próximo a ela, a gente recolhe essas pessoas, leva ela para um lugar secreto, desconhecido, que muda de tempos Sensacional. em tempos, onde ela fica protegida. Isso. E lá ela vai ter tempo de refletir. É violência mesmo? Não é violência? Eu quero ficar ou não quero ficar? Eu quero sair ou não quero sair? Mas ela tá ali, junto com outras mulheres, preparada para ela não ficar naquele lugar. Para ela Sim, poder escolher se ela quer ficar ou não, ou voltar ou não. Sensacional. Adriana. sim. Ai, gente, esse tema ele é Muitas Nossa. muitas coisas. coisas. Adriana, a psicologia. Como é que a psicologia, você vê a psicologia atuando nesse lugar? Como é que a psicologia tem acolhido essa mulher? Quais são os processos que a psicologia tem? Uhum. Vou te dar um exemplo, né? Eu tive uma cliente, e aí, você que está aí nos vendo, mulher admirável, pessoa admirável, fica parecendo, no contexto, às vezes, que quem sofre violência psicológica é só mulher de baixa renda. Não é. Não é. Eu atendi uma mulher uma vez, ela tem uma condição incrível, fora do país, inclusive. Ela trabalha, ela não é uma pessoa que depende do marido, ela tem uma vida financeira até maior que a dele, socialmente falando, ela é uma mulher muito mais ativa e tal. Só que, por exemplo, ele viaja para Aspen todo ano para Mundial de Tênis. Ela não pode viajar. Quando ela fala que quer viajar com as amigas, ele briga com ela, arruma confusão e não sei o quê. Ela conta que em um episódio onde ela decidiu que ia sair com as amigas, ela tinha decidido, comprado passagem, ia viajar e tal. O que ele fez? Ele levou o filho para passear num lugar muito frio e a criança voltou doente e ela não viajou. Tinha que cuidar. Aham. Gente, eu tô trazendo para vocês essas realidades. Eu quero que a Adriana também, na sequência, traga alguns casos que ela puder contar pra gente, porque é muito importante a gente entender que esse lugar de violência psicológica, ele não tem raça, ele não tem Classe. classe, Uhum. ele acontece em todos os ambientes. E aí, Adriana, já unindo uma pergunta na outra. Primeiro, eu queria que você dissesse como que a psicologia está atuando nesse lugar, né, que você vê aí na sua atuação, e trouxesse mais alguns casos para ilustrar para a gente, até para que essa mulher que está nos vendo e nos ouvindo, ela possa começar a pensar assim, não, mas peraí, uai, como assim? Eu passo aqui, não, 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 não. Fica à Sim. vontade. Eu vou trazer para vocês os espaços, né, que a psicologia pode atuar. Inclusive, me atualizei, então vou trazer nome, telefone, mas quero trazer também sobre os casos, assim, primeiro, porque enquanto a gente estava conversando, eu lembrei do caso da blogueira Patrícia Ramos. Uhum. Então, uma pessoa que está no meio, que tem informação e que viveu tudo que viveu com o ex-marido. Inclusive, essa coisa do patrimônio, né? Sim. Que o que ela recebia dos trabalhos ia direto para a conta dele. Sim. E depois de muito desentendimento, ele entregou para ela o que tinha, né? Entregou assim, entregou o extrato, né? Tem isso. E aí ela começou a perceber que tinha retiradas muito grandes. Uhum. E que essas retiradas não voltavam. E aí ele falava para ela, não, mas é porque, né, comprei uma coisa aqui. Não, mas é porque comprei pra gente. Não, mas Pus é na porque minha aquela poupança. viagem. Aquela viagem que a gente fez. Mas veja bem, você está de posse de um dinheiro que é de uma outra pessoa, você faz uma retirada, tudo bem, né? Às vezes você combinando ali com a sua parceira, você fez aquela retirada para um fim. Uma viagem, um restaurante, uma coisa. Pode ser até para você, mas você não avisar essa pessoa, né? Porque tem o casal que tem Sim. conta conjunta, mas no caso nem era conta conjunta. Né? No caso, todo o recebimento dela ia para a conta dele. Então, como que de fato não tem classe, não tem raça, acontece e acontece com muitas e muitas mulheres. E quando eu olho para a clínica, o que eu percebo em comum nessas mulheres é a confusão mental. Então, é a confusão mental do
o desentendimento começou por causa disso, mas eu não entendi por que que foi parar aqui nesse lugar e por que que eu passei a ser culpada de uma coisa que eu não fiz. E que ele nem falou o que era. Já chegou de cara fechada ou ficou com raiva e não fala o que está acontecendo. E aí você não sabe o que está acontecendo e a pessoa não fala. Exatamente. Então, eu percebo muito essa confusão mental. Uma coisa que eu percebo também, que já aconteceu muito na clínica, é a pessoa ir morar com esse parceiro. Mas quando ela percebe, quando ela avalia, não foi necessariamente o desejo dela. É que a coisa foi acontecendo e ali vai A roupa parecendo começa uma ser cueca, o começa uma melhor roupa. lugar, mas o melhor lugar no sentido, olha, eu vou cuidar da gente, e quando ela percebe, ela não tem mais o espaço dela. E ela está no espaço dele. E qual é o problema? Ele tem o controle. E vice-versa, né? Ele Porque é o vem espaço também, dele. ele vem também, ocupa o espaço dela e ela perde o espaço, né? Mas é muito mais fácil estar nesse espaço do qual eu vou ter controle. Então, eu tenho que conquistar esse espaço, que é o espaço da casa dela, ou eu trago ela para mim e Aqui eu manipulo do meu jeito. Aqui eu manipulo do meu jeito, porque está na minha casa. Então, veja bem, essa pessoa saiu da casa dela e foi para a casa do atual marido, namorado, enfim. Acontece alguma coisa, ela não tem para onde ir. E essa é a questão que ele vai jogar sempre. Que é, mas você está na minha casa, mas para onde você vai? Se você não tem mais casa. Então vai acontecendo tudo isso. E lógico que nesse momento o que eu estou trazendo é um estágio ainda mais avançado da violência psicológica. Porque, como a Jéssica bem disse, os relacionamentos não começam na violência nível 10. Não começa na violência nível 10. Inclusive, uma coisa que acontece muito é que a violência no teor psicológico, ela é apresentada muito no lugar do cuidado. Estou cuidando de você, eu me importo com você. Olha o quanto você gasta. Será que não é melhor eu cuidar das suas finanças? Né? Não é, a pessoa não pega o cartão de crédito. Quando a pessoa faz isso, a outra pessoa está muito vulnerável. Ela tem uma história. Tem todo um contexto. Tem todo um contexto para ela fazer isso. Tem todo um reforço. Isso é a manipulação. A manipulação é necessário fazer com que o outro acredite na história que o abusador está contando, porque senão não vai fazer efeito. Então tem uma história, tem uma dinâmica, tem um jogo ali que, via de regra, acontece para essa pessoa, para a pessoa em situação, né, para a mulher em situação de violência, cair, digamos. Né? E aí um ponto que eu penso que é muito importante é, Adriana, mas e aí, né, assim, aconteceu isso, porque muitas pessoas chegam na clínica assim, né, também, ou em algum outro momento elas vão me fazer essa pergunta, que é, como é que eu faço para não entrar? E aí eu falo o seguinte, porque eu acho muito pesado, eu posso dar várias coisas, mas eu acho muito pesado achar que a responsabilidade de não entrar é da pessoa que sofreu violência. Até porque eu falo o seguinte, a gente tem uma coisa que, mas tem sinais, gente, não tem sinais. Não tem sinais, sabe por quê? Se você não sabe, como é que tem sinais? E veja bem, se você conhecer uma pessoa gritou com você, foi ruim. Mas pode ser que ela nunca mais repita mesmo, que ela fala assim, nossa, me desculpa. Por quê? Porque nós temos comportamentos ruins na vida. Nós temos. E a diferença é o que eu faço com esse comportamento a partir do momento que eu machuquei alguém, não é legal, não vou fazer isso mais. O que eu faço daqui para frente? Então, nós temos comportamentos ruins. Então, eu acho muito pesado quando, mas existe um sinal. Veja bem, eu não acredito que existe um sinal. O que eu acredito é, sinta-se sempre livre para sair dos relacionamentos, independente de qual fase ele esteja. Porque a gente só sabe como é, nós só sabemos como é um relacionamento quando estamos dentro dele. Exatamente. Só quando estamos dentro dele. Não é no início. Só quando nós estamos dentro dele. Então,
O que eu trouxe aqui para vocês, gente, que eu vim toda atualizada, então vou ler aqui. Adorei. Então, em primeiro lugar, para uma mulher em situação, né, de violência, hoje a gente está falando da psicológica, mas a Jéssica trouxe aqui patrimonial, moral, física. Então, veja bem, apoio psicológico, bem-vinda. Telefone 31 3277 4380. Também o projeto Elsa, você pode encontrar no Instagram, @projeto @Elsas. Casa Lilian, também pelo Instagram, @Casa Lilian MPMG. Uma coisa que eu coloquei aqui também, clínicas escolas. As clínicas escolas, elas não são necessariamente especializadas em violência, mas você tem um psicólogo, uma psicóloga que pode te atender naquele momento para te mostrar o que você está vivendo, para inclusive você não desistir da denúncia. Então, às vezes, tem uma clínica escola perto da sua casa que você pode recorrer, faça isso. E o Serna, 2 telefones, 31 3270 3235, 3270 3296. E eu quero também deixar meu agradecimento à Luísa Santiago, psicóloga do Cernas, que me ajudou a atualizar essa lista e trazer para vocês. Porque às vezes a gente fala das informações, onde procurar, mas aí não deixa o arroba, não deixa o telefone, fica complexo. Eu falei assim, gente, eu vou levar uma cola e vou trazer isso para todas as mulheres que percebem que precisam saber mais. Eu quero trazer isso para você, assim. Se você percebe, olha, estou aqui numa relação que parece não estar legal, deixa eu procurar uma clínica escola, sabe? Dá esse primeiro passo, assim, que para você pelo menos entender o que está acontecendo e que você está numa relação que pelo menos não é legal para você. Isso. E Adriana, trazendo um outro exemplo aqui, né? E aí fazendo um pouquinho advogado do diabo, eu tive uma cliente que ela chegou também para homeopatia, que eu também sou homeopata, e ela chegou para tratar uma enxaqueca crônica e eu fui fazendo as entrevistas com ela. E ela chegou no momento, ela estava comigo na homeopatia e tinha o psicólogo dela, né? E aí chegou no momento, ela me conta que estava contando determinadas situações para o psicólogo dela. Inclusive, uma delas é que toda vez que ela estava conversando com o filho, corrigindo o filho, o marido falava assim: liga não, sua mãe é chata. Sua mãe que é chata. Sua mãe é insuportável. E não sei o quê. Então, ele ficava denegrindo a imagem dela na frente da criança, né? E isso foi minando ela. E aí ela me conta que o psicólogo falou com ela que isso era um problema dela com a mãe, que não era o marido dela, que era ela com a mãe. Ela tinha que resolver com a mãe, com o pai, não sei o que e tal. Então, assim, ela sentiu por, né, estar fazendo tratamento comigo, a gente foi conversando outras coisas, ela começou a perceber a violência psicológica e tudo mais, eu dei um livrinho determinado para ela ler, e aí ela falou, puxa vida, tiquei tudo nesse livro aqui. Eu falei, pois é, olha que interessante. É Mulheres que Amam Demais? Exatamente, o próprio, eu ia falar aqui. E aí ela foi ticando ali, e aí eu fiquei pensando, né, não falei, porque nem seria ético, mas eu fiquei pensando. Ela identificou o que ele fez, né? O que o psicólogo estava trazendo, a forma como ele estava minimizando o acontecimento, e ela saiu e procurou uma outra psicóloga. Ótimo, já, né? Resolveu ali. Mas ela me perguntou, Samantha, como eu poderia fazer com que outras mulheres não passassem isso com essa pessoa, com esse psicólogo? Existe na psicologia algum lugar que regula, onde ela poderia chegar e falar, olha, aconteceu isso, eu senti isso. Existe isso também? Sim, denúncia no CRP. E você pode ligar, pode mandar e-mail, é fácil achar CRP, MG, se for em Minas Gerais, né? Se for outro estado, CRP São Paulo, CRP São Paulo, e aí ela pode fazer uma denúncia do que esse psicólogo fez, e esse psicólogo, ele é chamado no CRP. Ele é chamado no CRP. Então, é importante, inclusive, ela fazer isso, porque isso fragiliza
a situação que ela está. Que como a delegada, né, precisa ser notificada ali, ou, na verdade, precisa ser educada ali que existe isso, eu senti que esse psicólogo talvez também precisasse de uma ajuda ali, né? Sim. Não é nem uma questão da pessoa não ser um bom profissional, não, mas uma questão de ser colocado para ele também, não é isso? Sim, e para ele não vai ser, também vai ser anônimo. Então ela pode fazer a denúncia, que também não vai ter o nome dela em jogo, né? Porque às vezes a pessoa tem receio, enfim. Então sim, cabe uma denúncia pelo CRP, com certeza. Eu queria trazer um acréscimo, né, e eu vi nessa situação da psicologia, né, que é uma área a qual eu tenho muita afeição. Estou sendo tratada por psicólogos desde os meus 20 e poucos anos, e eu não vou contar, mentira, eu tenho 34, tá, gente? Então tem 14 anos, acho que esse é um lugar muito comum na minha vida e muito necessário, mas eu queria trazer um ponto, e aí, assim, no mestrado, eu pude estudar muito isso. Por quê? E aí vamos pensar na ideia do psicólogo que reproduz violências, né? Da delegada que reproduz violências. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma estrutura de Estado, de vida. Gente, o mundo é violento. Né? As pessoas vivem no mundo. O mundo é assim. Então, se a gente não passa por educações, e aí, né? Quando a pessoa se a educação não liberta, a tentativa da pessoa é sempre ser a repressora, né? Paulo Freire falava isso de uma forma muito mais bonita do que eu disse, mas a ideia é essa. Se eu não tenho uma educação que liberta, a pessoa ela vai querer fazer a opressão da mesma forma, ok? Vamos pensar assim. Se eu estou aqui, eu vivencio nesse estado de violência, eu vejo violência. Os filmes, né? Vamos pensar assim, vamos pensar rapidinho no cinema. Quantos filmes que a gente viu nesse último ano, nesses últimos tempos que fala de violência, pessoas que morrem, que são, né, bate, pega, prende. Vamos pensar assim, construções de relacionamentos, novela, cinema. Quantos relacionamentos de novela e cinema são relacionamentos violentos, extremamente violentos? Então, quantas vezes a gente aprendeu que a pessoa que vai lá e ela te pega, e ele vai e te abandona, e aí um dia ele volta, e no final ele te entrega flores. Você me dá uma facada, eu te perdoo. Isso. Tem uma música dessa aí. Tinha música. Tem a música. Exatamente. Mas e quantas vezes a gente não aprendeu que isso é relacionamento? É esse o histórico. E aí que eu queria trazer para esse lugar. É a nossa construção social. Nós, como sociedades, ainda não somos educados. A gente vivencia esse social onde tudo isso é normal. Isso acontece, faz parte. E aí trago só um último acréscimo, que é a questão do quê? A gente já está começando a pensar que talvez não caiba, talvez não seja assim, talvez eu devesse fazer diferente. E aí a gente vai falar assim, militância. As militantes, né, os militantes, as pessoas que militam, elas geralmente ficam tentando trazer uma outra forma de viver. E aí, eu não tô falando de direita ou esquerda, tem militante para os dois lados, assim, para pensar, eu quero fazer diferente. Porém, enquanto isso ainda não se solidifica, esse é o lugar do conflito. E aí, como pessoas e como sociedade, a gente tenta a viver no não conflito. Eu quero paz, eu quero estar bem com as pessoas. Então, ainda quando a gente não transformou, e a gente está numa sociedade que ainda não se transformou, a diferença, então, relacionamento onde eu não posso fazer chantagem emocional, um relacionamento onde eu não posso pegar e guardar o seu cartão, um relacionamento onde eu não posso te dar um sujigão. Querer seu bem, né? Eu não posso querer seu bem. Isso ainda Posso, né? é o diferente. E o diferente é desconfortável. Então, se faz muito necessário, aí a gente volta, precisamos falar mais sobre isso, porque a gente precisa insistir para que as pessoas comecem a ouvir e isso se torne comum. E aí, um dia, quando se tornar comum, isso não vai ser mais tão desconfortável, não vai ser mais tão diferente. Isso vai ser o recorrente. E posso acrescentar uma coisa que você estava falando do Paulo Freire, né? O oprimido se torna opressor. Muito apaixonada com essas mulheres, gente. Gente, tem uma coisa que, lógico, não vai dar pra gente ficar falando aqui, porque senão... Mas acho que tem uma coisa muito interessante sobre a gente falar... porque a gente está falando da esfera doméstica, e quando os filhos passam a ser o agressor. E o que eu quero trazer com isso, com essa fala do Paulo Freire, assim? Por que o oprimido se torna opressor? Porque o opressor é um lugar de poder.
E todo mundo quer o lugar de poder. Sim. Todo mundo quer o lugar de poder. Sim. Então, quem tem o poder é aquela pessoa que sai de casa. O que o filho vê, gente, é isso. O filho não vê a violência, porque ninguém, olha só, ninguém, a não ser que tenha um transtorno mental, não tem. Ninguém quer ser violento. Eu quero ser violento. Sim. Precisa ter uma dinâmica, precisa ter ali um transtorno mental ou a dinâmica de fazer isso. Mas um filho, ele viu a mãe dele sofrer durante anos. Ele não necessariamente quer fazer isso com a mãe, só que normalmente é com a mãe. Mas ele quer o lugar de poder. Porque quem saía de casa para trabalhar? Quem tinha o dinheiro da casa? E nós somos seres de Quem tinha o redenção, né? controle? Sim, e quem tinha o controle da casa? Então, muitas vezes, ele quer isso. E aí eu acho muito interessante quando você trouxe Paulo Freire para a gente entender, muitas vezes, como uma dinâmica do lar, ela é uma dinâmica complexa. Tem um quadro do Sim. patriarcado que eu acho maravilhosa, que é o marido calando a esposa calando o filho mais velho calando a mais nova e a mais nova calando o cachorro. Uhum. É isso, sabe? Por quê? Porque todo mundo quer um lugar de poder. E enquanto nós tivermos como percepção esse lugar de poder, a gente vai repetir esse lugar. Esse lugar ele precisa ficar feio. Esse lugar precisa ficar precisa ser um lugar que não seja mais admirado. Ai, gente, eu quero ficar aqui pra sempre. Eu vou trazer só um Vai. caso ilustrativo, eu vou trazer pro pessoal, e eu acho que pessoal a gente consegue trazer só um ponto, gente. Quando a Adriana falava relações, quando a gente tá falando da questão das relações, nós precisamos acabar, tá, gente? Tá chegando o fim. Mas eu vou trazer só um caso e rapidinho. A questão da construção da relação de poder. Eu fui criada, né? Meu pai, infelizmente, não tá mais aqui, uma pessoa excepcional, da qual eu sinto muitas saudades. Mas eu fui criada, cresci ouvindo: não seja igual à sua mãe. Não seja igual à sua mãe. Não faça igual à sua mãe. Por quê? A minha mãe era, né? Ela era a dona da casa, ela cuidava de nós, cuidava de casa perfeitamente, com muito carinho. Mas meu pai falava: não faça igual à sua mãe. Não tenha filho cedo. Não fique sendo dona de casa. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser. Eu ia. Como que essa construção. E aí, né? Infelizmente, meu pai não tá aqui para eu poder conversar isso com ele e mostrar uma outra forma de ser. Mas como que ele se construiu nesse lugar e como eu cresci ouvindo isso. E como por muito tempo eu busquei não ser igual à minha mãe. Então, é esses espaços de violência, de transformação social que a gente precisa conseguir fazer. Isso mesmo. E aí e eu juro que acho uma coisa, e às vezes ter paciência, tá, gente? A gente não faz necessariamente porque a pessoa é ruim, porque ela é má, porque ela não. Eu tô falando de alguém que eu amo extremamente, que me cuidou com muito carinho, que amava muito a minha mãe. Que provavelmente foi ainda- criada assim também. Exato, mas que Né? reproduz esses discursos. Isso. Esse é o lugar. Olha, temos que terminar, né? Sim. Mas nós vamos Infelizmente. continuar, viu? Nós teremos outros episódios. As meninas se proporam a voltar, né? Isso é maravilhoso, porque a gente quer afunilar bastante isso aí, inclusive trazendo um olhar para a mulher preta, que é um olhar onde a gente vai aprofundar bastante, que aí já é outra história mais profunda, Sim. certo? Mas antes de terminar, Adriana, eu gostaria de saber se existe alguma estratégia que a mulher possa fazer para se prevenir dessa violência, tornar esse lar menos violento. Psicologicamente falando, existe alguma estratégia assim que você poderia trazer? Bom, veja bem, eu falei anteriormente, né, que eu penso que colocar só para mulher esse lugar é um pouco pesado, mas eu vou Uhum. dar algumas estratégias possíveis. Então, a primeira estratégia é todo bom relacionamento, seja com ele, seja quem for dentro daquela esfera familiar, necessita-se de limites. Bons relacionamentos têm limites, simples. Se aquele relacionamento não pode estabelecer um limite, ele não é um bom relacionamento. Então, comece estabelecendo limites nesse relacionamento. E o ponto 2, assim, eu tento sempre trazer coisas não óbvias, né? E o ponto 2 é também, no caso do relacionamento familiar, eu falo, trate o seu relacionamento familiar como a sua carreira profissional.
Você sabe o que você quer, para onde você quer ir e como você tem que fazer para chegar. Você precisa saber disso nos seus relacionamentos. Quem é a pessoa que você precisa para você trilhar o mesmo caminho para alcançar os resultados que você deseja dentro de um relacionamento amoroso? Porque relacionamento amoroso é plano de vida. Então, vocês dois, ou, né, coloque o gênero se quiser, duas, enfim, as pessoas ali precisam caminhar por um mesmo caminho. Então, você precisa ter pessoas, ou uma pessoa, que seja a pessoa que dialogue com os seus valores pessoais. Isso. Essa pessoa precisa dialogar com seus valores pessoais, porque senão o relacionamento não vai funcionar. Mas para isso você precisa ser estratégica mesmo, não tenha medo de, mas eu vou ficar sozinha. Vá viajar. Nesse tempo, tá sozinha, vai viajar, vai ver sua vida, vai morar na sua casa, vai decorar a sua casa do jeito que você quer. Viva também o ser sozinha de forma benéfica para você poder viver junto com o outro também de forma benéfica. Porque também quando você não gosta de você, quando você não gosta de estar sozinha, o que você vai fazer? Você vai se relacionar com o primeiro com qualquer um, com o primeiro que aparecer. Exatamente. Então você precisa gostar de você. Então essas seriam as minhas formas de prevenção. Certo. Kênia. Gente, diante Diga. disso tudo aqui, tem uma professora que é inclusive da Estácio, né, que ela faz aula online, e ela costuma falar que a violência só entra quando a palavra perde o valor. Isso. A violência só entra quando a palavra perde o valor. Qual que é o nome da É professora? Flaviane Ribeiro. Uhum. Eu achei muito interessante ela falar isso, porque você vê a falta da palavra, né? Porque na falta da palavra, aí às vezes a pessoa parte para agressão, tanto física quanto verbal, né? Que aí entra a psicológica, Isso. né? Então, quanto que é importante essa reeducação. E sem contar que a gente foi um país que passou pela ditadura militar, né? Então, não tem como não ser uma educação repressiva por muito tempo. Esse lugar de comando, né, de opressão. Então, foi tido isso por muito tempo. Então, e aí a gente vê a necessidade dessa reeducação. Sim. E a gente só vai conseguir fazer isso, né, fazendo esses movimentos Sim. iguais a gente está fazendo aqui hoje. Seus agradecimentos finais para a gente fechar. Então, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Gratidão mais uma vez pelo convite, né? Por terem aceito esse convite. Gratidão, Samantha, tá? Mais uma vez por ter pego na minha mão e ter movimentado, né? Isso aqui. Gratidão à professora Cleideni. Gratidão ao Igor, né? Muita gratidão. Tá ali na nossa mesa de som, Maravilhoso arrasando demais. no audiovisual. Sim, muito. Gratidão à plateia que está aqui atrás. Gratidão, gente. E é isso, assim, agradecer mais uma vez e que a gente continue, né, gente? Porque ainda tem mais, né? E que a gente volte com esse assunto que é muito importante, né? Importante Precisamos falar mais sobre Exatamente, isso. precisamos falar mais sobre isso, com certeza. Jéssica, suas palavras finais. Olha, primeiramente, assim, né, o agradecimento aqui, ele fica no sorriso já. A gente tá aqui todo mundo sorrindo o tempo inteiro. Eu quero dizer assim, gente, atualmente, como eu estava falando, eu acompanho essa rede metropolitana de proteção a meninas e mulheres. Qual que é a proposta que eu quero trazer aqui? Vou deixar o meu arroba partilhar com você, @rede RMBH. Por quê? Eu vou me propor hoje a colocar lá telefones, lugares que você pode buscar quando você estiver numa situação de violência. Mas eu quero fazer uma outra proposta, que a gente não chegue à situação de violência. Física, Tá. né? Física, Principalmente. psicológica ou qualquer que É. seja. Então, assim, vou dizer, busque o atendimento psicológico, busque esse lugar, porque esse lugar de proteção, esse lugar de construção pessoal, onde eu consigo gostar de mim, se eu gosto de mim, eu me protejo. Isso. Eu não me deixo Autoconhecimento, ser né? violentada. Então, assim, eu espero que você não precise chegar ao jurídico, não precise de Isso. procolhimento, não precise. Perfeito. Mas, se você precisar, eu vou lá deixar nos arrobas as redes, onde que você pode buscar, onde você pode ligar, onde você pode procurar, e me disponho, sabe? Mesmo quem não tá falando daqui de
de Minas Gerais, daqui de Belo Horizonte, a gente conhece alguém que conhece algum lugar que vai poder te ajudar. Você não está sozinha. É isso. Gratidão. Adriana, suas últimas considerações. Bom, eu quero deixar para todas as mulheres o seguinte: como saber que você está numa situação de violência, numa possibilidade de situação de violência? A gente já falou várias coisas aqui, mas tem uma que eu penso que é muito importante e talvez pouco falada. Entenda como você se sente ao lado da pessoa que você percebe amar. Olhe para isso, assim, seja sua mãe, seja o seu pai, o seu avô, o seu tio. Como você se sente quando você está na presença dessas pessoas? Olha, fica. Gente, nossa! Como que você se sente? Isso é muito Isso forte. é um pontapé para você perceber que talvez você esteja num relacionamento bastante ruim. E quero agradecer todas as pessoas, Samantha, Kênia, pelo convite inicial, as pessoas da mesa, muito obrigada, plateia, professora, Jéssica, que fiquei aqui conhecendo hoje, meu Deus, que bom te ouvir, assim, e que a gente continue mesmo, né, assim, que a gente continue por temporário falando sobre isso. Eu não acho que necessariamente isso vai acabar, mas eu acho que muito mais gente vai procurar e vai não se colocar, ou não se colocar não, vai romper esse lugar de violência. Então, assim, que a gente fale por um tempo, que daqui a um tempo a gente não precise mais falar com tanta constância, mas ainda como precisamos falar, assim, muito obrigada por abrir esse espaço, pela Gratidão. coragem. Não é fácil estar aqui, Sim. então muito obrigada por dar esse sim. É isso. Ah, Antes de eu dar as minhas considerações finais, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Vou pedir à professora Cleideni que venha até aqui. Por favor, professora. É! Porque sem o apoio dela, esse trabalho não estaria acontecendo, né, professora? Gratidão imensa. E eu quero que você fale aqui no microfone as suas considerações finais sobre esse assunto, que é muito importante para a gente saber. Bom, é realmente um prazer, foi e está sendo um prazer orientar, ser a orientadora desse projeto, visto a importância, a autorrelevância, não só acadêmica, mas socialmente falando, né, gente? Eu gostaria de ser tão otimista como vocês, mas de acordo com os acompanhamentos seu e nosso, tá longe ainda de nós não precisarmos divulgar, conscientizar. Quando propuseram esse tema, eu fiquei encantada, maravilhada, porque não é um tema que acontece lá. Lá, ouvi falar. aqui. Não é um tema que acontece com uma classe social, sociocultural, sem poder. É um tema que acontece em todos os espaços do planeta Terra, né? Quando a gente fala, é do mundo inteiro, fica assim, é o mundo. É o planeta Terra, que é o mundo inteiro. Mas aí a gente conscientiza mais. Olha o que está acontecendo. E como muito bem foi dito aqui, não é com pobre, não é devido à raça ou ao desenvolvimento cultural. É com a mulher, né? Então, seja você de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer local que esteja ouvindo ou assistindo, procure essas fontes aí que foram colocadas e lutem, não por ser apenas empoderadas, lutem para estar em um local onde você se perceba. Se você se perceber, você passa a perceber o outro e passa a perceber ao seu redor o que está acontecendo. Então, se perceba. E isso foi dito aqui em outras palavras. Se perceba, tá? Foi um prazer. Está lindo. Realmente precisamos encerrar, porque já fomos finalizados aí pelo detentor do poder. Então, realmente precisamos encerrar este aqui.
mas haverá muitos outros, tá bom? Obrigada, viu, gente? Gratidão, aqui um Tem mimo presente! pra vocês. Ai, Mimozinho maravilha. da nossa querida. querida Que coisa Mariposa, Muito obrigada. Meu aqui. E eu gostaria de pedir ao Igor que viesse aqui receber a lembrancinha dele. gente. Quebrando com certeza. todos Vai os aparecer na protocolos câmera. da terra. Eu já tô até Porque abrindo o o meu. Igor também que suportou lindo. na sala Ó, dele lá no Jasmine. Prosa. Né? Agradecer a lindo. faculdade, a Estácio de lindo. Saprado. Agradecer a Juliana, que é coordenadora do curso, que nos deu um apoio. Então, Igor, você representa a Estácio. E eu quero aqui te agradecer também. Né? E agradecer, me presta o cartãozinho. Essas aqui coisas só têm pra que ser falar. avisadas, gente. Eu gosto da surpresa. E agradecer aqui a Mariposa, né? A La Mariposa, que gentilmente deu os presentes aqui para vocês. @. Gente, alguém lê? Quer Não colocar? nega, Leio. Pra por cá. favor. Não leio. Vamos lá. @saboaria? Saboaria. Saboaria. Isso. @saboaria lá La Mariposa. Isso. Isso. Gratidão a todos vocês. Você que nos assiste, gratidão. Se você percebeu que você não está passando por nenhuma violência, leve isso para outra pessoa que você percebeu que está passando. Leve isso para alguém. Mesmo que você acredite que não tem nada a ver, mostre esse material para outras mulheres, porque essa mulher pode conhecer outra mulher e outra mulher e outra mulher. Então nós aqui contamos com você aí. Um beijo, um abraço de coração para você e até o próximo. Precisamos falar mais sobre isso. Tchau.